querida! Tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo, mais um episódio do Let's Glow. E hoje eu resolvi trazer um cenário diferente pra você. Estou aqui num parque da minha cidade que eu gosto bastante, adoro vir pra cá. Hoje eu vou compartilhar com você 5 hábitos que transformaram muito a minha vida. São hábitos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e hoje eu percebo o quão diferença eles fizeram na minha vida, sabe? Então eu quero muito compartilhar com você para que você também possa aderir a esses hábitos na sua vida, para que você evolua como pessoa. Os hábitos que eu vou falar aqui hoje não são aqueles clichês, tipo, beba mais água, durma melhor, coma mais saudável. Isso daí tudo você já sabe. Eu vou falar sobre hábitos de desenvolvimento pessoal, tá? A gente vai entrar num assunto mais profundo nesse vídeo e eu vou compartilhar hábitos que são meio fora do comum, assim, que você não ouve muitas pessoas falando, mas que vão te ajudar demais. O primeiro hábito que eu acho mais importante é a gente remodelar o nosso mindset. Mindset significa configuração da mente. O nosso cérebro, ele é formulado, ele é moldado desde que a gente nasce. E o cérebro de cada pessoa é moldado de uma forma diferente. Isso depende muito do país que essa pessoa nasceu, das crenças daquela família, do cotidiano daquela família, da história de vida daquela família, né, da onde ela foi inserida. Então, o nosso cérebro, ele é moldado pelas pessoas com a qual a gente convive, e você pode confirmar isso só pelo fato de você analisar pessoas de países diferentes. Por exemplo, quem tá aqui no Brasil aprende a falar português, quem tá nos Estados Unidos aprende a falar inglês. E por que é importante a gente remodelar o nosso mindset, né? O que tem de errado com o nosso mindset? O problema é que ao longo da nossa vida, a gente vai criando crenças limitantes dentro da nossa cabeça, sabe? Muitas vezes por conta das pessoas que educaram a gente, né? Nossos pais ou nossa família, enfim. E essas crenças limitantes, elas são muito ruins, porque de fato elas limitam a gente na vida, elas limitam o nosso potencial, o potencial da nossa existência. Mas eu quero deixar muito claro que eu não tô falando que alguém colocou essa crença de propósito na sua cabeça, sabe? Não. Muitas vezes a forma como nossos pais foram educados já foi com essa crença limitante. E eles só repassam isso pra nós porque eles acreditam que isso é o real, que aquilo é o melhor pra gente, só que muitas vezes não é. Então é muito importante você ter consciência disso, de que nem tudo que você acredita é 100% verdade. Eu acredito muito que o rumo que a nossa vida toma depende muito da forma como a gente enxerga a vida. Então, para você conseguir remodelar o seu mindset, eu tenho algumas dicas para você. Primeira coisa, busque sempre ouvir o que as pessoas de sucesso têm para dizer, pessoas que você se inspira, pessoas que tiveram grandes feitos na vida. Vai procurar assistir vídeos que essas pessoas fizeram, entrevistas, ler biografia, porque o que fez com que essas pessoas chegassem ao sucesso foi justamente a configuração mental que elas têm. Procure ler livros sobre desenvolvimento pessoal. O primeiro livro que eu me lembro, assim, de ter lido, que é mais voltado para desenvolvimento pessoal, é esse daqui. E eu indico super que você leia também. Ele se chama O Poder da Autorresponsabilidade. E através desse livro eu aprendi que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Muitas vezes a gente só sabe reclamar das coisas que acontecem com a gente e culpar os outros. Não deu certo porque minha mãe isso, porque fulano aquilo, porque Deus me ajuda, não sei o que lá, não sei o que lá. E a partir do momento que você entende que você tem poder sobre a sua vida e que de certa forma todo o resultado que você tem é sua responsabilidade, o jogo vira demais. E um outro livro que eu super recomendo que você leia, é assim meu livro favorito da vida, é esse daqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro me ajudou muito, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu ainda sou, pode parecer que não, porque eu gravo vídeos pra internet, mas pessoalmente eu sou uma pessoa muito tímida. Então esse livro me ajudou muito a saber como lidar com as outras pessoas, como eu devo agir. Eu acho que é um livro que a gente deveria ser obrigado a ler na escola, porque ele é tão rico, ele tem um conhecimento tão incrível. Eu poderia indicar vários outros livros, mas eu quero começar por esses dois, que foram os dois que eu comecei, e eu tenho certeza que se você começar por eles, você vai conseguir mudar completamente o seu mindset. Eu vou deixar o link desses dois aqui na descrição pra você comprar se você quiser. E uma outra dica que vai fazer você mudar muito o seu mindset também é você começar a ser uma pessoa mais observadora. O que eu quero dizer com isso? Começa a observar as pessoas à sua volta e observa se elas tiveram um resultado legal, se elas estão no lugar onde você quer chegar ou se elas construíram coisas na vida.
Por quê? O que fez elas chegarem nesse resultado que elas têm hoje foi a configuração mental que elas têm. Então, quando você começa a observar como é a configuração mental das outras pessoas, você consegue aprender como você não deve agir, como você não deve pensar, o que você não deve falar. Porque se você replicar, se você fizer igual essas pessoas estão fazendo, você vai ter os mesmos resultados que elas. Então, começa a observar, da mesma forma como eu falei para você observar as pessoas de sucesso, observa também as pessoas que não chegaram onde você quer, porque você vai aprender muito com elas, você vai aprender muito a como não ser, como não fazer. Esse hábito também transformou demais a minha vida. Todo mundo sabe daquela frase clichê que a gente tem que ser grato, que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, mas poucas pessoas realmente acreditam e colocam isso em prática. E a verdade é que isso é muito verdade. Tudo no universo é feito de energia e cada tipo de energia vibra numa frequência diferente. E existe uma coisa extremamente mágica no hábito da gratidão. Quando você desenvolve esse hábito, você passa a ter uma energia muito mais positiva e você passa a vibrar cada vez mais numa frequência muito positiva, numa frequência de abundância, de prosperidade. É surreal. Só quem realmente já implementou esse hábito na vida sabe o quão transformador ele é. Praticar o hábito da gratidão te torna uma pessoa mais leve, mais feliz, com menos problemas, assim, sabe? Menos ansiedade, menos angústia. E você atrai cada vez mais pra sua vida melhores coisas, mais oportunidades. É incrível. Tá bom, mas como que eu faço pra implementar o hábito da gratidão na minha vida? É muito simples, é muito mais simples do que você imagina. Basicamente, o que você precisa fazer é todos os dias encontrar pelo menos uma coisa pra você ser grato. Você pode ser grato por você estar vivo, por você ter saúde, por você ter alimento, por você ter dinheiro, por você ter sua família, por você ser livre. Existem muitas coisas pelas quais você pode ser grato. Eu tenho certeza que existe muito mais motivos pra você agradecer do que pra você reclamar, embora provavelmente você só foque nas coisas que você está insatisfeito na sua vida. Eu gosto muito de usar esse diário aqui, 5 minutos por dia, porque ele já vem pronto assim pra todo dia você escrever 3 coisas pelas quais você é grato, 3 coisas que tornaria o dia de hoje fantástico, algumas afirmações diárias também pra você mudar o seu mindset, e à noite você escreve 3 coisas incríveis que aconteceram no seu dia e como você poderia ter tornado o seu dia ainda melhor. Então eu gosto muito dele, eu super indico, eu sempre tô postando lá nos meus stories porque eu realmente gosto muito, ele me ajuda de uma forma muito prática a trabalhar mais a gratidão em mim. E outros conselhos que eu posso te dar, pra você ser uma pessoa mais grata, foque mais na sua vida, pare de querer saber de fofoca da vida alheia, de ficar assistindo esses reality shows que não vai te acrescentar em nada, sabe? Essas coisas têm uma energia negativa, então quanto mais você cultiva essas coisas, mais você vai estar atraindo a mesma energia pra sua vida. Procure ser então uma pessoa mais alegre, mais leve, mais alta astral, que olha sempre o lado bom da vida, sabe? Não seja uma pessoa pessimista. Sempre procure apreciar a natureza, esteja em contato com a natureza, como eu tô aqui agora. Só de estar aqui nesse parque eu já tô me sentindo muito melhor. A natureza, ela tem uma magia também. Quando a gente se conecta com ela, a gente consegue ter muita paz no nosso coração e automaticamente a gente consegue ser mais grato, sabe? Então, vai apreciar as coisas boas da vida, porque eu tenho certeza que o hábito da gratidão vai transformar a sua vida de uma maneira, assim, maravilhosa. Troquei a posição da câmera porque o sol tava batendo direto nela e ela desliga por conta do calor, tá muito quente aqui. Mas agora eu quero conversar com você sobre um hábito que é muito transformador também, mas ao mesmo tempo ele é muito difícil de ser implementado, pelo menos pra mim. Eu ainda não tenho ele 100% implementado na minha vida como os 2 outros, mas eu percebo que cada vez mais eu estou conseguindo ser uma pessoa melhor comigo mesma, pra mim mesma e pros outros também. E tenho colhido resultados muito positivos desde que eu comecei a desenvolver mais esse hábito, que é desenvolver mais autoconfiança e amor próprio. Eu acredito que eu já perdi várias oportunidades na minha vida pelo fato de não acreditar no meu potencial, de não me sentir capaz, de não me sentir pronta pra realizar algumas oportunidades que surgiram pra mim, sabe? E eu acredito que na vida a gente só recebe aquilo que a gente tá pronto pra receber. Muita gente espera a oportunidade bater na sua porta, mas a verdade é que se você não tá pronto pra receber essa oportunidade, ela nunca vai chegar. Não é uma coisa egoísta você pensar, eu vou trabalhar a minha autoconfiança
autoconfiança, o meu amor próprio, eu tenho que me amar em primeiro lugar. Não, isso é o maior ato de amor que você pode fazer pelas outras pessoas também, porque no momento que você se ama, que você se aceita, que você tá bem consigo mesmo, você consegue tratar as outras pessoas de uma forma muito melhor. A energia que você emana pro universo é uma energia mais positiva. E o que eu tenho feito para conseguir trabalhar mais isso em mim? Bom, primeira coisa, eu tenho usado um aplicativo, vou deixar o printzinho dele aqui. Ele tem várias meditações, então você pode usar para diversas coisas na sua vida, mas tem uma área dele de afirmações e eu tenho gostado muito de fazer algumas afirmações de amor próprio e autoconfiança. O poder que as afirmações têm na nossa vida é para que a gente consiga remodelar o nosso mindset e tirar essas crenças limitantes que a gente tem sobre nós mesmos, né? E poder substituir elas por coisas melhores. Então, elas ajudam muito a gente a acreditar mais no nosso potencial, a nos amar mais, nos aceitar mais, e enxergar menos defeito na gente, sabe? Uma outra coisa que vai te ajudar muito a melhorar a sua autoconfiança e amor próprio é você parar de se comparar com outras pessoas. Eu sei que isso é muito difícil, especialmente nos dias de hoje em que a gente vive um mundo de rede social. Então você abre o Instagram, a primeira coisa que você vê são fotos maravilhosas de pessoas incríveis, em lugares incríveis, e parece que a vida da pessoa é maravilhosa. Só que a gente tem que colocar na nossa cabeça que o Instagram é a nossa melhor versão, aquela versão perfeita, ideal, que nunca erra. Pensa comigo, toda vez que você tira uma foto pra postar no Instagram, você não faz a sua melhor pose, você não se maquia, não se arruma, coloca a sua melhor roupa. Ninguém posta foto no Instagram de qualquer jeito, descabelado, sabe? Acabei de acordar, vou postar uma foto no feed? Claro que não. Então, da mesma forma que a gente age, as outras pessoas também agem. Eu não vou postar um story de qualquer jeito, eu arrumo. Se eu tô fazendo meu café da manhã, eu arrumo meu café da manhã pra tirar uma foto bonita. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de que ninguém é perfeito. E a comparação, ela mata a personalidade. Então no momento em que você tá se comparando com uma outra pessoa, você tá tentando ser igual a ela. Você tá tirando a sua exclusividade, a sua autenticidade do seu ser, sabe? Eu tenho tentado cada vez mais entender que eu tenho meu próprio tempo, a outra pessoa tem o tempo dela. Às vezes a pessoa tá conquistando coisas mais rápido do que você, mas não significa que você não vai conquistar. Então tente se comparar menos com as pessoas e focar mais no seu desenvolvimento, na sua vida. Uma outra coisa que me ajuda demais a ter mais autoconfiança e amor próprio é cultivar a minha autoestima, ou seja, trabalhar o meu autocuidado para que eu esteja cada vez mais me sentindo mais bonita, mais confiante. E o que me ajuda muito a trabalhar o meu autocuidado no meu dia a dia é a Glambox. Sempre falo sobre essa marca aqui no canal e realmente amo. Para quem não conhece, a Glambox é o maior clube de assinatura de beleza da América Latina e você se torna assinante mensal dessa caixinha. Nesse mês, na verdade, não foi uma caixinha, foi uma necessaire. Eu já vou mostrar ela pra você. Mas como que funciona? Quando você faz o seu cadastro lá no site da Glambox, você preenche um formulário com as suas características, então o seu tipo de cabelo, o seu tipo de pele, o que você gostaria de melhorar. E todo mês vai chegar uma caixinha recheada pra você com produtos maravilhosos para que você possa trabalhar o seu autocuidado, melhorar aí a sua autoestima. E eles têm vários tipos de planos, tá? O plano mais completo é o dessa embalagem aqui grandona, mas tem também essa embalagem pequenininha aqui, que o meu veio tanta coisa que eu não tô conseguindo nem fechar, que é uma necessaire pequenininha, que é a Glam Bag. Tem mais algumas coisas lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhadinha. Eu tenho um cupom de 10% off também e mais brinde, então se você quiser assinar com o meu cupom, você vai ter muita vantagem. E deixa eu mostrar rapidinho então o que chegou pra mim esse mês, ó. A embalagem desse mês é uma necessaire, como eu falei, já quero levar lá pra praia, e dentro dela veio um esfoliante pro corpo, dessa marca Barbour Gel, veio uma água micelar da Vult também, veio um hidratante pro rosto, tem várias coisas, tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, veio também uma máscara incolor pra sobrancelha e pros cílios da Ruby Rose, uma máscara de tratamento pro cabelo da Braé, não sei como se fala, e veio também um hidratante corporal da Natura todo dia. E o melhor de você ser assinante da Glambox é que você economiza muito dinheiro todo mês, tá? Por quê? A assinatura que eu tenho, que é a anual, ela sai R$67 com o meu cupom, se eu não me engano. Só que o valor dos produtos que você vai receber na sua casa seria muito maior se você fosse comprar no Google, sabe, na internet. Se eu fosse comprar isso aqui avulso, eu teria gasto aí mais de R$200 facilmente. E saiu tudo por 67. Então é muito legal, tem muita variedade de produto. Então vale muito a pena assinar
a Glambox, ela me ajuda muito com o meu autocuidado. Desde que eu me tornei assinante, já vai fazer 2 anos agora em fevereiro, eu melhorei demais. Claro que eu ainda tenho muito a melhorar, mas sem dúvidas a Glambox faz parte do meu dia a dia e eu super recomendo que ela faça parte do seu também. E eu sei que muita gente acha que trabalhar o autocuidado é uma coisa fútil, mas a verdade é que não é, porque a forma como você se enxerga, como você se expressa pro mundo, influencia diretamente nos relacionamentos que você vai ter com as outras pessoas e nas oportunidades que você vai receber. Existem algumas técnicas de manifestação, que inclusive eu tô testando já faz um tempo e que estão me ajudando muito a desenvolver mais amor próprio, mais autoconfiança, mas eu tô pensando em fazer um vídeo específico só falando sobre elas. Eu acho que vai ser muito legal. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse. Se você tiver interesse, eu posso trazer um vídeo falando sobre isso. Próximo hábito é um hábito fantástico que pouquíssimas pessoas fazem, mas como eu sempre fui muito mão de vaca, eu sempre fiz ele. Só que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo a minha técnica para conseguir controlar melhor o meu dinheiro. Esse é um hábito incrível, porque ele vai te tornar uma pessoa mais independente, mais responsável, mais organizada, tem muitos benefícios. É muito importante que você tenha controle sobre o seu dinheiro, que você consiga organizar ele, porque a gente vive num mundo que gira em torno do dinheiro. Para tudo que você vai fazer, você precisa do dinheiro. E se você quer ser uma pessoa que realiza sonhos, você precisa ter dinheiro para realizar sonhos, né? A grande maioria dos sonhos que a gente tem hoje em dia, o dinheiro é necessário para que eles possam ser realizados. Então, o próximo hábito que eu quero compartilhar com você é esse, para você organizar a sua vida financeira. Você vai perceber que aderindo a esse hábito, a sua vida vai ficar muito melhor, vai ser muito transformador, você vai conseguir ter mais dinheiro sobrando. E essa questão de organizar a vida financeira vai muito além de quanto você ganha, tá? Você deve organizar a sua vida financeira independente do valor que você ganha, porque é muito mais importante que você saiba o que fazer com o dinheiro que você tem do que a quantidade de dinheiro que você tem. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela não souber controlar, gerenciar aquele dinheiro, ela pode perder tudo muito rápido. Em contrapartida, a gente pode ter uma pessoa que tem pouco dinheiro, mas que guarda ali, que sabe o que fazer com aquele dinheiro e ela consegue se dar muito melhor no longo prazo. Eu tô pensando também em trazer um episódio do Let's Glow só pra gente falar sobre essa questão de dinheiro, porque eu tenho muitas dicas pra compartilhar sobre isso. Então deixa aqui nos comentários se você tem interesse, se você quer que eu faça esse vídeo, porque eu vou trazer ele com o maior carinho e amor do mundo, que eu adoro falar sobre essas coisas de planilha, de organização. Então deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar muito também. O próximo hábito que transformou muito a minha vida foi um hábito mais recente, eu tô começando a implementar ele agora, mas é uma coisa que me atrapalha muito há muito tempo. Eu já tava de saco cheio disso, eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, que é você ser uma pessoa com mais credibilidade. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela pessoa que você marca um compromisso com ela tal horário e ela chega atrasada? Sabe aquela pessoa que fala que vai fazer tal coisa e nunca faz? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim na sua vida e tenho certeza que você não gosta disso nessa pessoa. Então, se você não quer ter essa pessoa por perto, também não seja essa pessoa. Esse é um hábito que vai te tornar também uma pessoa muito mais responsável, com mais valor para as outras pessoas. As pessoas vão te levar muito mais a sério. Vai te ajudar a ser uma pessoa mais organizada em relação a tempo, a calcular melhor o seu tempo. Eu confesso que também tenho dificuldade ainda nesse hábito. Estou trabalhando nisso na minha vida. Resolvi começar agora em 2023, porque eu já não aguentava mais as pessoas me zoando, fazendo comentários, tipo, ai, vamos no cinema às 4? Ai, tem que chegar às 6 porque a Letícia vai às 6. Sabe esse tipo de comentário? Era uma coisa que me incomodava. Então, desenvolver a sua credibilidade é você honrar a sua palavra. Cumpra o que você promete, e se você não vai conseguir cumprir aquilo, tente não prometer, porque eu sei que às vezes a gente promete algumas coisas para as outras pessoas não ficarem chateadas, né, só para não decepcionar as outras pessoas, mas no fim a gente sempre acaba se lascando por causa disso, né? Então, não vai dar para você cumprir? Não prometa, e se você prometeu, tente cumprir. E como que você pode fazer aí para aumentar a sua credibilidade? Comece por você mesmo. Então, se você marcou um compromisso com você mesma, cumpra esse compromisso. Se você falou que vai começar a ir na academia segunda-feira, vá na academia segunda-feira. Honre a sua palavra. Se você combinou um horário com tal pessoa em algum lugar, chegue mais cedo. Não chegue em cima do horário. Calcula mais o seu tempo para você chegar antes. Esteja sempre adiantado. Meu pai gosta de falar que você tem que estar sempre com a palavra na mão, sabe? Você tem que
sempre ter a razão ali no negócio. E isso é muito verdade. Então, fazendo esse hábito, só o fato de você chegar no horário, cumprir o que você fala, as pessoas vão ter muito mais credibilidade em você e a sua vida vai melhorar muito, mais oportunidades vão chegar na sua vida também, porque as pessoas vão ver que você é uma pessoa séria, comprometida, confiável. Então, tenho certeza que esse hábito vai transformar muito a sua vida também, assim como vem transformando a minha. Bom, trabalhar o seu desenvolvimento pessoal não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é bem difícil e é algo que você constrói com o tempo. Então não queira amanhã se tornar uma pessoa que já tenha instalado na vida todos esses hábitos que eu falei. Você vai levar muito tempo para conseguir construir e adaptar eles aí para sua realidade. Mas a notícia boa é que 2023 está só começando, então você tem aí um ano inteiro pela frente para você poder se dedicar em construir esses hábitos na sua vida e poder se tornar a sua melhor versão. Ser a sua melhor versão é a melhor coisa que você pode fazer tanto por você quanto pelos outros, porque quando você é a sua melhor versão, você consegue impactar positivamente a vida de todas as pessoas à sua volta e você pode ajudá-las a se transformarem na sua melhor versão também. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado desses hábitos que eu trouxe. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo um emoji de planta se você assistiu esse vídeo até aqui, pra eu saber, porque eu sempre tô de olho nos comentários pra ver quem assiste até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Eu tenho vários vídeos muito legais aqui no canal que eu tenho certeza que vão te ajudar. Então já aproveita pra maratonar aqui os vídeos do canal, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo enorme. Amo muito você. Até o próximo vídeo e tchau!